Então vamos lá? Bom, eu tenho recebido algumas pessoas bem preocupadas aqui no canal me perguntando o que vai acontecer com o Banco Master. Se o FGC vai cobrir ou não vai cobrir o dinheiro que a gente tinha investido ali naqueles CDBs. Vou conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo, qual que é a real situação e as chances do FGC pagar ou não pagar. Mas antes a gente vai precisar dar uma olhada nas notícias. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ou não conhece o canal ainda, segura sua mãozinha. Considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então olha só, a gente tem algumas notícias aqui mais recentes, né, que saíram agora nessa véspera de final de ano, o processo está avançando bastante, e olha só, caso Banco Master, PF toma depoimentos de Workário, diretor do Banco Central, e pode decidir por acariação. Então a gente tem aqui, isso aqui foi de um dia atrás, e hoje, na verdade, os depoimentos de Workário e do ex-presidente já têm contradição, do ex-presidente do Master e do ex-presidente do BRB tem algumas contradições aqui. Vamos dar uma olhada nessa primeira notícia para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, os depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Workário, e do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que era presidente do Banco de Brasília, que era o banco que queria comprar o Banco Master, não sei se vocês se lembram daquilo, mas foi negado pelo Banco Central, a Polícia Federal apresentaram informações contraditórias. O Workário foi ouvido por quase 3 horas na tarde dessa terça-feira 30. Em seguida, Costa foi chamado para prestar esclarecimentos. O depoimento do ex-presidente do BRB terminou pouco antes das 20 horas. Agora, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, será ouvido. Ele é o único dos 3 que não é investigado. A informação foi divulgada pelo Estadão Broadcast. Caso as divergências sejam confirmadas, a delegada Janaína Palazzo poderá determinar uma acariação entre Workário, Costa e Santos. E, inicialmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Dias Toffoli, relator do caso, determinou que a acariação fosse feita diretamente, sem a necessidade de oitiva prévia. A primeira coisa é que esse processo inteiro está muito estranho. O Banco Central pediu a liquidação do Banco Master e estão tentando reverter a liquidação do Banco Master, ou seja, considerar que o banco não quebrou, né, que o banco pode continuar operando. Se isso acontecer, a gente tem um problema, porque os títulos que você tem do Banco Master, eles voltam a render normalmente, né, vai corrigir por esses dias que ficou fora, e o FGC não cobriria esse rombo agora, porque na prática o banco ainda estaria ativo e ainda estaria funcionando. O problema é, depois que isso foi feito, né, todo mundo duvida dos títulos do Banco Master. Se ele voltasse à ativa nesse momento, a maioria das pessoas ia querer vender esses títulos de uma hora para outra para evitar tomar prejuízo. E com isso, iam vender ele a qualquer preço. A gente veria títulos do Banco Master sendo lançados ao léu aqui no mercado. E outra coisa é, o Banco Master já gerou um rombo se ele quebrasse agora, se ele realmente for liquidado, porque agora ele pode ser desliquidado, pelo menos é o que está sendo discutido no momento, ele já gerou um rombo de uns 40 bilhões. Se ele continuasse ativo, pode ser que o FGC nem tivesse mais liquidez para conseguir pagar todo mundo, né? Se ele voltasse ativo agora. E por que isso aqui está sendo rediscutido? Simplesmente, né, disseram que a liquidação foi feita às pressas e que precisa de apurar mais. Uma coisa que o mercado financeiro inteiro já sabe que não é viável. Todo mundo conhece, entende que aquela operação ela não é viável. Raul, mas se ela não é viável, se está tendo tudo isso, por que o STF está querendo colocar o banco para voltar às ativas? Bom, tem quem diga que foram questões pessoais, né, que alguns ministros chegaram a solicitar para o Banco Central até mesmo o Banco Master não fosse liquidado. Houve ligações, aparentemente, para o Galípolo, né, que é o nosso presidente do Banco Central, então parece que ele recebeu diversas ligações, ele tem sofrido pressões de todos os lados e felizmente ele fez a coisa certa, que era liquidar o banco. Inclusive todo mundo está dizendo que isso é um bom ponto, né, sobre o Galípolo, ele ter coragem de ir lá e enfrentar os ministros do Supremo, enfrentar todo esse rolo. Depois teve um vazamento dizendo que a esposa de um ministro, né, do ministro Alexandre de Moraes, que ela tinha contratos ali de mais de 3 milhões de reais por mês com o Banco Master, que ela recebia ali para representar o banco. E outro problema nessa história toda, que a gente não sabe até agora o que de fato está acontecendo, é que ela não atuava em tantas coisas assim para o Banco Master, ela não representava tanto. E aí fica meio complicado. Como é que a esposa de um ministro do Supremo pode ter uma relação direta com o caso de um banco, assim, né? Ficou meio estranho isso tudo, e aí o Alexandre de Moraes, ele publicou 2 notas, né? A primeira nota, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou em seu gabinete 2 reuniões com o presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14/8, né? Após a primeira aplicação da lei, em 30/8, e a segunda no dia 30/9, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa, no dia 22/9. Nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizado qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece ainda que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos, para esse ou para qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na aquisição BRB Master perante o Banco Central. Pouco depois, o Banco Central publicou
divulgou sua nota sobre o assunto até o momento. O texto lacônico foi divulgado às 10h47. Leia a íntegra. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky, mas não negou aqui que tratou de outros temas, né? Interessante, o Banco Central não nega que tratou desse tema. Estranho, uma nota ampla, né? E aí o ministro publica depois, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, o presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção da movimentação bancária, contas correntes e cartões de crédito e débito, né? Na terceira nota, aí vem mais uma, na verdade foram 3 notas, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou em seu gabinete 2 reuniões com o presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14/8, após a primeira aplicação da lei, em 30/7 de julho, né? E a segunda no dia 30/9, após a referida lei ter sido aplicada na sua esposa em 22/9. Daí é só uma correção, né? Ele simplesmente dizendo isso. E aí você tem, vamos dizer assim, uma coincidência um pouco complicada. Dias Toffoli é o responsável pelo caso do Banco Master no STF. O ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, viajou para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru, no mesmo voo particular que um advogado que defende um dos diretores da instituição. Viajou num jatinho do empresário e ex-senador, o Luiz Oswaldo Pastore, no qual estavam também o advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Banco Master, defendendo o diretor de compliance do banco, o Luiz Antônio Bull, e o ex-deputado Aldo Rebelo. Foi então no dia 29 e um dia antes, no dia 28 de novembro, ele já tinha sido sorteado para ser o relator do caso do Master a partir de um recurso impetrado no STF pelos advogados do dono do banco, Daniel Vorcaro. E sabe que o processo foi direto para o STF, uma coisa extremamente incomum, né? Porque o Supremo normalmente é a última instância, não a primeira instância. Por exemplo, você teria várias tentativas de ser julgado. Se você perder no STF, acabou, você perdeu em todas, né? Em vez de fazer o processo natural, que qualquer advogado faria, que é ir aproveitando cada oportunidade de outro juiz te dar o ganho de causa, os advogados do Master tentaram levar o processo direto para o STF, que é extremamente incomum, e usaram uma brecha do fato de envolver um deputado numa compra de casa que não tem nada a ver com o tema do banco, né? Então a história inteira é muito estranha. Aí o Toffoli viajou, né, lá com o jatinho com o Pastore. Ele falou que nesse voo eles não conversaram sobre o processo do banco liquidado pelo Banco Central. Eu queria ter todo o bom senso aqui, né, com o ministro, queria ter toda boa vontade, mas é muito absurdo a gente pegar e acreditar nisso. Sei lá, você viaja com um cara que você vai julgar e diz, olha, não aconteceu nada. É muito estranho, né? Daí o Toffoli afirmou aos interlocutores que o Botelho só entrou com recurso no STF depois da viagem a Lima, em 29 de novembro. De fato, o advogado Augusto Arruda Botelho entrou com recurso em nome do diretor Luiz Antônio Bull em 3 de dezembro. Então foi depois mesmo. Nesse mesmo dia, o Toffoli decidiu colocar o caso em sigilo, aí colocou o caso em sigilo e transferiu o inquérito para o STF, sob sua relatoria, acolhendo o pedido do diretor que trazia a mesma solicitação apresentada antes pelos advogados de Daniel Vorcaro. Todos o ministro alega que colocou sigilo no inquérito por envolver questões econômicas que podem ter impacto no mercado financeiro. O STF afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso. Procurado, o ministro não retornou até esse texto. E aí o que a gente começa a ter aqui a partir de agora? A gente começa a ter o STF vive sob tensão máxima, né? 4 dias atrás começa a falar que o risco, né, do Toffoli anular a liquidação do Master é concreto, crescente e atual, né? Então que pode ser anulado a liquidação, que equivale a fechar o banco e ele poderia voltar a captar e poderia voltar a ser um banco de fato. E aqui a gente tem algumas notícias. O STF vive tensão máxima. Ministros avaliam que Toffoli pode anular a liquidação do Banco Master e abalar o sistema financeiro. A movimentação do ministro no Supremo, com sigilo e acareação às vésperas do fim do ano, acende alerta no mercado, no Banco Central e entre os magistrados, né? A possibilidade, então, dele reverter uma decisão histórica do regulador financeiro ganhou força nos bastidores de Brasília. Ministros ouvidos reservadamente admitem que o ministro Toffoli pode sim anular a liquidação do Banco Master decretado pelo Banco Central em novembro. O tema domina o noticiário político, jurídico e econômico às vésperas do recesso do judiciário. O Toffoli avocou o caso para si, determinou o sigilo e manteve uma cariação considerada incomum pelo mercado, porque ele nem esperou, né, as partes conversarem, chamou direto para a cariação, marcada mesmo após questionamentos formais do Banco Central sobre o momento e a necessidade do procedimento. Por que é sensível esse caso? É que a revista está publicando, especialistas e ex-dirigentes do Banco Central apontam que o eventual canetado do STF teria impacto sem precedentes sobre a autonomia da autoridade monetária, né, pilar de estabilidade do sistema financeiro brasileiro, até porque isso não é
é tema jurídico, né? Não faz sentido nenhum o STF anular uma decisão totalmente técnica do Banco Central. Então, critérios de avaliação: manutenção da liquidação, o STF valida a decisão do Banco Central, estabilidade institucional, suspensão temporária, medida cautelar para mais apurações, gera incerteza, e anulação da liquidação, reversão da decisão do Banco Central geraria um forte abalo regulatório, e sem contar que poderia prejudicar milhões de pessoas, tá? Isso porque tem várias pessoas que têm investimentos e CDBs aqui do Banco Central que tinha que receber esse dinheiro da FGC agora, anulando. A gente não pode receber o dinheiro porque o banco continua em atividade. E a gente sabe muito bem dos riscos que o banco tem de quebrar lá na frente, então a gente veria uma corrida gigantesca por vender títulos do Banco Master e, além de tudo, poucas pessoas estariam dispostas a pegar novos títulos do Banco Master. Então é muito complicado, né? Ainda que eles revertam a liquidação, o banco tende a quebrar, porque gerou uma comoção. Nos bastidores, o Supremo está longe de um consenso. Parte dos ministros avalia que há precedentes para suspensões desse tipo, não tem, na verdade, né? Outros consideram a hipótese improvável, defendendo que Toffoli busca apenas mais informações técnicas. Tomara. O episódio também envolve outros nomes de peso do tribunal, como Alexandre de Moraes, citado em reportagens por questionamentos ao Banco Central, e o presidente do STF, o Edson Fachin, que tenta avançar um código de conduta para magistrados, proposta que encontra resistência interna, inclusive, do decano Gilmar Mendes, né? Então, é uma doideira. E a gente imagina que todos os bancos, na verdade, têm acompanhado isso aqui com os olhos bem abertos, assim, até o presente momento. A gente ainda não tem nenhuma informação segura do que vai acontecer aqui. A gente espera que seja mantida a decisão técnica do Banco Central, porque não tem como, ninguém acredita na viabilidade disso aqui. Então aqui tem até algumas coisas que não dá para falar, mas assim, para falar em bom português, né, eu recebi alguns relatórios de alguns amigos para a gente compreender o que estava acontecendo. O banco estava, de fato, fazendo uma fraude contábil pesada, maquiagem do balanço e pagando até 140% do CDI no ambiente de Selic a 15%. Então o Banco Central, ele não foi lá e liquidou o Banco Master por birra, por discussão política. É porque o banco não tinha mais capital real. Ele inflava ativos, ações ali diversas dentro de vários fundos. Depois eles tentaram empurrar isso para o BRB comprar, e aí um monte de problema. E aí o que é o ponto fora da curva nessa história toda, né? O Dias Toffoli, ele tá puxando o caso para ele impõe em sigilo total, ele viaja de jatinho com o cara, ele tá revisando uma decisão que foi técnica do Banco Central, como se fosse uma opinião pessoal. Então, assim, essa cariação em pleno recesso acaba gerando um monte de discussão. Isso tem colocado a imagem até do ministro sob suspeita, né? Eu acho que ele poderia fazer a coisa de um jeito mais organizado, até para a própria imagem dele, né? Não tô querendo acusar aqui o ministro de nada, mas acho que se a liquidação for anulada, o FGC vai travar, simples assim, porque o FGC não vai ter mais dinheiro para organizar. Sem a liquidação não tem como ter uma lista de credores oficial, não tem como existir o pagamento. A gente está falando aqui de 41 bilhões de reais de cerca de 1,6 milhão de pessoas. Eu não sei se os ministros compreendem, né, a gravidade disso aqui. E aí você ainda tem fundos de pensão com isso aqui, você tem um risco escondido aqui da gente não ter liquidez nenhuma. Se essa decisão for tomada, né, quem ganha e quem perde aqui? Quem ganha nisso aqui, na verdade, são os controladores do banco, né, que conseguem ganhar tempo e continuam emitindo. Quem quer comprar o banco quebrado a preço de banana, vai fingir um aporte aí, vai salvador, porque alguém vai ter que comprar isso. O investidor institucional vai conseguir empurrar o prejuízo para frente. Então, o pequeno investidor perde, o Banco Central fica desmoralizado, o STF também pode acabar sofrendo desmoralização, porque fica claro aqui que esse processo está no mínimo estranho, né? Os bancos médios saudáveis aqui, eles não vão mais conseguir captar, o sistema financeiro inteiro fica com um risco sistêmico aqui. Então, ninguém quer falar, mas se o STF fizer isso aqui, o que a gente está dizendo na prática, né? Que a fraude pode ser discutida no Brasil, liquidação pode ser revertida, punição para banco que faz merda, ela é opcional, a gente vai ter que arrumar algum jeito do FGC arrumar mais dinheiro, tirando dinheiro dos outros bancos que vão ter que cobrar mais caro no crédito. Então, isso aqui vai acabar condenando investidores pequenos, vai enfraquecer, né, muito o sistema financeiro. Eu gostaria muito que os ministros repensassem essa decisão. Para você que é investidor pequeno, até o presente momento não aconteceu nada, não existe motivo para você ficar maluco, Raul, não vou receber, sabe o que? Calma, a gente ainda não tem a decisão do Dias Toffoli ainda, acredito que ele vai ter bom senso, né, muitas pessoas técnicas vão informar ele, é um ministro do STF, ele pode pegar o telefone e ligar para qualquer pessoa que ele quiser, acredito que ele vai ligar para quem entende disso aqui, das consequências claras disso aqui. Tem outras maneiras mais elegantes desse problema ser resolvido, que é não cancelando a liquidação, mas com alguns movimentos ali mais estratégicos. Acho que a gente vai se dar bem com isso. E se você não entendeu nada dessa situação, Raul, não sei se estou perdendo dinheiro ou não sei nem como que faz esse investimento, perdi essa oportunidade, teve oportunidades interessantes nessa história, sempre tem. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, o que eu vou te recomendar é que você acesse aí alvp.com.br, clique no botão Faça sua análise de perfil, vou te ensinar a investir sem frescura, lembrando do seguinte, né, diferente do FGC, se você concluir todas as aulas da UVP e se arrepender, olha, não funcionou para mim, Raul, você me enganou, etc., a UVP devolve 100% do seu dinheiro. Não é aquela garantia de 7 dias que a galera inventa, não. É um negócio seguinte, 7 dias é a garantia do Brasil, isso aqui não é isso. Você assiste todas as
aulas, faz lá 2 meses de aulas, né, até o final, conclui o curso, emite o seu certificado, você olha para mim e fala, Raul, não funcionou para mim, pede o dinheiro de volta que eu te devolvo. E como é que a gente consegue ter essa garantia aqui, né? Raul, se o curso fosse ruim, ia quebrar. Você pode ver que a opinião de todos os meus alunos é de que é o melhor do país, né? A gente é a melhor escola de investimentos do Brasil. Tem gente que diz que é o curso mais antigo, etc. Mas melhor é só o VP mesmo, porque quem tentou copiar essa garantia já parou de oferecer ela, não divulga, né? Porque sabe que isso aqui é muito difícil de garantir. Só o VP consegue garantir esse nível de qualidade no Brasil inteiro. Então preenche lá que eu vou te ensinar a investir em ações de tudo quanto é ativo. E agora vou verificar aqui se vocês fizerem alguma pergunta. Lembrando que esse vídeo ele foi originado a partir de uma pergunta, né? Então é bem possível que tenha mais perguntas interessantes aqui. Você tem um Mustang? Não, eu tenho um carro antigo, mas não é um Mustang. Tem alguns, na verdade, tenho 2 carros antigos. Que dia estará em Madrid? Não tem Instagram e fico por fora. Eu vou estar até o dia 3 aí por aí em Madrid. Inclusive eu devo marcar de encontrar os alunos, mas eu só divulgo no Instagram. Quem não tem Instagram não vai conseguir fazer o encontro. Se você é de Madrid, tem que ter Instagram e acompanhar meus stories que eu divulgo lá. Normalmente eu posto e depois apago para não ir todo mundo, né? Raul, você faria terapia com IA? Não, né? IA não é capaz de efetuar terapia. Ela só fica dizendo que você está certa em absolutamente tudo que você fala. Cuidado com isso, tá? Uma pergunta, você tem paz? Se o mundo acabar, se você perder a paz? Ué, se o mundo acabar, eu morro, né, cara? Eu não vou perder a paz, eu tenho paz. Como que pode o ministro levando CPI continuar no poder? É absolutamente normal, né? A CPI é um processo investigativo. Ele não é um processo que decide se você é canalha ou não, tá? Só abrir o processo não decide se você é canalha ou se você fez nada de errado. Então, é normal, tá? Cuidado com isso aí para não ficar divulgando fake news, porque uma investigação, inclusive, pode chegar no resultado de que essa coisa não aconteceu. Quando você pega uma matéria jornalística, essa coisa toda dizendo que o Alexandre de Moraes, ele ligou cobrando e tal, a gente não tem certeza disso aí. Eu não tô dizendo que ele é honesto nem que ele é culpado, mas a gente não tem certeza disso ainda, porque nem ele nem o Galípolo que recebeu a ligação não confirmaram. Então a gente não sabe se essa ligação foi para tratar desse tema mesmo. Não quer dizer que eu acredite, né, gente? Eu não sou bobo, mas só pra gente manter aqui isso. E o Dias Toffoli, ele mesmo falou que ele viajou com o cara, mas que obviamente eles não conversaram nada sobre o tema. Então é isso. Beijo pra vocês, até amanhã.